Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de Termodinâmica Aplicada em Engenharia Química 2. E hoje nós vamos dar início ao módulo 4. Nessa primeira parte nós vamos conversar brevemente sobre as equações de estado e comentar um pouco sobre a equação de estado do virial. Antes disso, vamos fazer aquele breve resumo do ponto no qual se encontra a nossa disciplina. Bora lá! Então vamos ao nosso resumo, pessoal. Na primeira unidade da disciplina, o que a gente viu eram aí a formulação mais básica, né? Aquela formulação que considerava idealidades tanto da fase líquida como da fase vapor. Esse modelo era correlacionado pela lei de Raoult e ele dizia para a gente que Xi, pressão de saturação, era igual a YI vezes a pressão do sistema. Esse sistema tem uma grande limitação, essa limitação está relacionada aí com o seu uso apenas para sistemas ideais. Ao notar que essa equação não seria aplicável a uma ampla variedade de sistemas, a gente partiu para a nossa segunda unidade, né, representada especificamente pelo módulo 3 da nossa disciplina. Nessa unidade a gente viu como é que a gente corrigia a lei de Raoult, aplicando conceitos de não idealidade para representar e corrigir a fase líquida no nosso sistema. Então a gente viu que a equação se tornava Xi, pressão de saturação, que multiplica um γI, onde esse γI representa o coeficiente de atividade, era igual a YI vezes a pressão. Observe que o lado direito, né, o lado YIP, não sofreu nenhuma mudança, e esse é um indicativo direto aí de que o sistema era ideal ainda para a fase vapor. A gente tinha uma não idealidade aplicada aí puramente para a fase líquida no nosso sistema. Após isso, chegamos finalmente ao que a gente tem agora como a terceira unidade, que é o objeto de estudo direto aqui dessa disciplina, nesse ponto que nos encontramos. Aqui, a gente vai subcategorizar o nosso estudo em duas abordagens. A primeira abordagem é o que eu vou chamar aqui de abordagem γ-φ. Nessa abordagem, a gente vai continuar representando a não idealidade da fase líquida através de um coeficiente de atividade e vamos representar ainda a não idealidade da fase vapor. Agora, a primeira vez que a gente vai introduzir esse conceito através de um coeficiente de fugacidade. Então, a equação vai ficar Xi, pressão de saturação, vezes γI, é igual a YI vezes a pressão do sistema, vezes o coeficiente de fugacidade do componente I da mistura. Agora, a gente tem não idealidade na fase líquida. A fase líquida está sendo corrigida pelo coeficiente de atividade. Aqui a gente vai continuar a utilizar os modelos de energia de Gibbs de excesso, que utilizamos durante toda a nossa módulo 3, né? E vamos ver como a gente vai conseguir aí corrigir a não idealidade da fase vapor. Essa correção vai ser feita através dos cálculos de coeficiente de fugacidade da nossa mistura, e esses coeficientes de fugacidade serão determinados aí partindo de equações de estado. A gente vai estudar na disciplina basicamente duas famílias de equação de estado: a equação do virial, que é uma equação de fundamentação molecular, e as equações de estado cúbicas, tá? Que a gente vai utilizar aí também como artifício de correção para que a gente consiga determinar essas não idealidades de forma adequada aí também para a fase vapor. A segunda abordagem que a gente vai considerar é a abordagem Φ. Nessa abordagem, tanto as não idealidades da fase líquida como as não idealidades da fase vapor são determinadas a partir da equação de estado. E nessa condição, a gente vai verificar que a pressão de saturação é igual à pressão do sistema, e por isso elas podem ser simplificadas, de forma que a nossa equação de equilíbrio se torna Xi vezes a fugacidade, o coeficiente de fugacidade do componente I na fase líquida é igual a YI vezes o coeficiente de fugacidade do componente I na fase vapor. Aqui líquido e vapor também são não ideais, só que a gente vai utilizar a equação de estado para determinar a não idealidade nas ambas as fases, tanto na fase líquida como na fase vapor. E essa é a complexidade associada a essa etapa. Vocês vão verificar aqui, junto comigo, nessa quarta unidade, que essa segunda formulação aí, a formulação Φ, é aplicável, né, para sistemas em condições de alta pressão com uma boa razoabilidade. Então, agora que a gente já viu essa parte introdutória aqui, que tem o objetivo de apresentar para vocês o escopo daquilo que a gente vai estudar, vamos passar para a Unici, onde a gente vai começar a estudar aí as equações de estado através da equação do virial. Agora que a gente já tem esse resumo do ponto da nossa disciplina, vamos para a nossa aula em si. Nós vamos conversar um pouco sobre as equações de estado, né, representando o uso dessas equações para a fugacidade de sistemas de misturas gasosas. No nosso módulo anterior, no módulo 3, nós estudamos e vimos como a gente poderia calcular as fugacidades em misturas líquidas.
Para isso, a gente introduziu os conceitos dos coeficientes de atividade, que representavam, né, os desvios da nossa solução em relação ao comportamento ideal, através do que a gente viu, né, a definição das funções de excesso. Mais especificamente, estudamos os modelos de energia de Gibbs de excesso. Nesse ponto da disciplina, o que a gente vai ver é como a gente consegue determinar e calcular fugacidade em misturas gasosas. E para isso, a gente vai introduzir os conceitos e os aspectos de cálculo necessários para a determinação aí, a partir das equações de estado. Retornando um pouco mais, voltando agora para o módulo 2, a gente viu as expressões chaves para calcular aí a fugacidade em condições de temperatura e pressão ou temperatura e volume como variáveis independentes. Isso era dado por essa equação aqui, que é a nossa equação 1 para o sistema temperatura e pressão como variável independente, e por essa outra equação, que é a equação 2, que é a equação aí para os sistemas a temperatura e volume como variáveis independentes. Então, a partir daqui é que a gente vai iniciar o nosso desenvolvimento. Só para recordar, o coeficiente de fugacidade ele é definido como a fugacidade do componente na mistura dividido pela sua pressão parcial, e o fator de compressibilidade Z é definido como o produto de PV dividido por RT. A equação 1 que a gente viu, que é a equação para o sistema com pressão e temperatura, ela é usada sempre que os dados volumétricos estejam apresentados de uma forma explícita no volume, isso é, V vai ser uma função aí de temperatura, pressão e composição. A equação 2, né, que é a equação para o caso onde a temperatura e o volume são as variáveis independentes, ela é utilizada para dados volumétricos em forma explícita na pressão, ou seja, a gente vai ter a pressão escrita como uma função de temperatura, pressão e número de mols. As relações matemáticas apresentadas entre volume, pressão, temperatura e composição são o que a gente chama e entende como equação de estado. A maior parte das equações de estado que a gente vai estudar aqui, elas são explícitas na pressão, ou seja, elas vão utilizar aquela equação 2. Ambos os formatos, tanto utilizando a equação 1 como utilizando a equação 2, são exatos. E se a gente tiver informações necessárias para avaliar essas integrais do lado direito, né, se essas informações estiverem disponíveis, as fugacidades podem ser determinadas de forma exata, partindo aí de qualquer um dos dois caminhos. Além dos formatos que a gente viu ali para a equação 1 e a equação 2, existe um outro formato genérico para calcular os coeficientes de fugacidade nas misturas utilizando equações de estado. Tanto faz se as equações estiverem explícitas na pressão ou no volume. O que a gente tem que fazer é escrever a nossa equação de estado em função do fator de compressibilidade. E a partir daí, a gente consegue determinar o valor do coeficiente de fugacidade através dessa relação. Que vocês estão vendo aqui, a linha de Fidi vai ser igual a integral de 0 a P de Z menos 1 sobre P dP. Vamos passar então, agora que a gente viu a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento, a descrever melhor o comportamento em relação à equação de estado, que é uma equação muito significativa dentro dos desenvolvimentos aí na área de termodinâmica, que é a equação do virial. A gente tem uma proposição aí muito grande de equações de estado ao longo dos anos. Entretanto, a maior parte dessas equações é total ou parcialmente empírica. As equações de estado empíricas, elas são baseadas em suposições que são mais ou menos arbitrárias e não são válidas para o caso geral, mas sim para a grande maioria dos casos pontuais no qual essa equação foi desenvolvida. Como as constantes desse tipo de equação de estado não costumam ter significado físico definido, é muito difícil justificar as regras de mistura para que a gente consiga expressar as constantes da mistura e como essas constantes induzem as suposições arbitrárias adicionais que podem conduzir a resultados muito satisfatórios, muito bons para alguns tipos de mistura e resultados muito ruins para outros tipos de mistura. Essa variabilidade é normal nesses modelos empíricos aí que a gente encontra na literatura. Por esse motivo, é sempre desejável que a gente tenha uma equação de estado que tenha uma base teórica e que permita atribuir significado físico às constantes, de modo que a gente pode relacionar as propriedades da mistura com as propriedades do componente puro, tendo um mínimo aí de arbitrariedade. Uma equação desse tipo é a equação do virial, e essa equação ela expressa o fator de compressibilidade como potências na variável independente volume ou na variável independente pressão. Consideremos primeiro a variável independente volume. Se Z for considerado como uma função analítica, ou seja, se o fator de compressibilidade for considerado como uma função analítica de volume, a gente pode expressar o Z como uma expressão e uma expansão em série de Taylor. Tá?
e isso vai ser definido de acordo com essa equação que vocês estão vendo aqui. Z vai ser igual a Z0, uma somatória que vai de N infinito, de beta N, que multiplica 1 sobre o volume menos 1 sobre o volume inicial elevado a N. Um valor de referência do fator de compressibilidade, que a gente está chamando de Z0, ele está relacionado com a pressão inicial e o volume inicial através dessa relação aqui. Z0 vai ser igual a P0, que multiplica V0 dividido por RT. A equação beta N igual a 1 dividido por N fatorial, derivada enésima de Z em relação à enésima potência da densidade, a temperatura, composição e volume constantes, fornece aí uma expressão geral para o coeficiente beta N em termos das derivadas de Z em relação à densidade ou volume, avaliados aí no estado de referência do nosso sistema. Se a gente escolher o estado de referência como aquele do gás ideal a pressão zero, então P0 vai ser igual a zero, o Z0 vai ser igual a 1 e o volume inicial vai ser igual a infinito. Dessa forma, Z vai ser igual a 1 mais o somatório de N infinito de beta N sobre Vn, e beta N é definido aí de acordo com a definição que a gente acabou de comentar. Essas definições que vocês estão vendo aqui embaixo são o que a gente conhece como definição dos coeficientes do virial. E essa equação que a gente vê aqui em cima é o que a gente conhece como equação do virial em volume ou em densidade. E são expressões importantes aí para o desenvolvimento que faremos com a equação do virial ao longo de nossa disciplina. Se a gente partir das definições, a gente pode escrever os diferentes coeficientes do virial. Dessa forma, o B, que é equivalente ao beta 1, vai ser igual a derivada de Z em relação à densidade, a Tx e V0 igual ao infinito. E essa aqui é o que a gente conhece como a definição matemática do segundo coeficiente do virial. Lembrando, o primeiro coeficiente do virial é sempre a unidade. C vai ser definido então como equivalência ao beta 2, que é igual a derivada segunda de Z em relação à densidade ao quadrado, a temperatura, a composição e V0 igual ao infinito. É muito normal, e aqui na disciplina a gente sempre vai adotar esse procedimento, que a gente trunque a série da equação do virial a partir do segundo coeficiente do virial. Mas existem alguns sistemas que empregam cálculos aí relacionando o segundo e o terceiro coeficiente do virial também. Então é importante vocês conhecerem as definições. Os demais coeficientes do virial seguem essa nomenclatura, Aqui a gente teria, por exemplo, o quarto coeficiente do virial, que seria o D, e assim sucessivamente. Conforme eu disse no slide anterior, a convenção é que B seja o nosso segundo coeficiente do virial, C o terceiro, D o quarto, e assim a gente vai seguindo com a ordem dessa nomenclatura. O primeiro coeficiente do virial é a unidade, e de acordo com essa definição geral, os coeficientes do virial são função apenas da temperatura e da composição, e dessa forma a gente pode escrever que Z vai ser P vezes o volume dividido por RT, que é igual a 1 mais B sobre o volume, mais C sobre o volume ao quadrado, mais D sobre o volume ao cubo. E assim sucessivamente. Aqui é importante ressaltar que B, C e D são determinados a partir de procedimentos de redução de dados, muito similares àqueles que a gente utilizou e determinou na nossa unidade passada para os modelos de energia de Gibbs de excesso. Comentando um pouco sobre as características da equação do virial. Para sistemas em altas densidades ou altas pressões, a equação do virial é de pouco interesse prático no momento. Tanto os métodos experimentais como os métodos teóricos não estão suficientemente desenvolvidos para que a gente tenha resultados confiáveis para quarto coeficiente do virial ou coeficientes superiores. Isso impossibilita que a gente consiga utilizar essa equação nessa região aí de pressões e condições de densidade elevadas de forma eficiente. No entanto, a equação é aplicável a densidades moderadas, como, por exemplo, os problemas frequentemente encontrados nos estágios de equilíbrio líquido-vapor ou sólido-vapor, como a maioria dos casos de equilíbrio líquido-vapor que vamos estudar aqui na disciplina. O significado físico dos coeficientes do virial radica na sua relação direta com as forças intermoleculares. Em um gás ideal, normalmente as moléculas não interagem umas com as outras, é isso que a gente assume para definir o comportamento de gás ideal ou de gases que se aproximam da idealidade. No mundo real, que é o mundo que a gente opera aí os sistemas com interesse prático para a engenharia química, a gente não tem gases ideais. Mas quando a gente está em regiões de densidade baixa e a distância entre as moléculas é maior, todos os gases, em sua essência de definição, tendem a semelhar o seu comportamento ao comportamento do gás ideal.
O que os coeficientes do virial tentam levar em conta são justamente essas interações, e dessa forma, o segundo coeficiente do virial representa os desvios que a gente observa no comportamento em relação ao gás ideal, que são provocados devido às interações entre as moléculas. O terceiro coeficiente do virial, por sua vez, vai expressar os desvios causados pela interação que ocorre entre três moléculas, e assim sucessivamente. Por isso, maior a complexidade de cálculo quando a gente vai aumentando aí a definição dos coeficientes do virial. A equação do virial é estendida para misturas sem suposições adicionais e de forma muito direta, e esse é um dos grandes benefícios de uso dessa equação. Consideramos primeiro o segundo coeficiente do virial, que leva em conta a interação entre duas moléculas. Em um gás puro, todas as moléculas são iguais e, logicamente, as interações também. Em uma mistura, por sua vez, o que a gente vai observar é que existem diferentes tipos de combinação entre duas moléculas e, consequentemente, diferentes tipos, vários tipos de interações intermoleculares. Vamos começar com o caso mais simples, que é o caso específico para uma mistura binária que contém as espécies I e J. Para esse tipo de sistema, a gente vai ter basicamente três tipos de interações possíveis entre pares de moléculas que podem ser denotadas, denominadas como II, JJ e IJ, que é exatamente igual a JI, por isso que eu estou considerando 3 aqui e não 4. Para cada uma dessas interações existe um segundo coeficiente do virial correspondente, que depende das forças intermoleculares entre as moléculas II, JJ ou IJ. Dessa forma, BII e BJJ vão ser os segundos coeficientes do virial dos componentes I e J puros, enquanto a gente vai ter que determinar ainda um B e J, que vai ser o segundo coeficiente virial cruzado, que corresponde aí à mistura entre os componentes I e J. Os três coeficientes do virial, eles são independentes da composição, mas são dependentes da temperatura, sendo que B e J é característico da mistura binária IJ. Então, para o caso da mistura binária, a gente pode escrever que B vai ser um YI ao quadrado BII mais duas vezes YI, YJ, BIJ mais YJ ao quadrado BIJ. Isso aqui é a expressão escrita para o sistema binário, mas a gente pode escrevê-la na forma estendida para representar uma mistura com múltiplos componentes. Em sua forma estendida, a equação fica B igual ao somatório de I a M mais o somatório de J a M, de YI, YJ, BIJ. Os demais coeficientes do virial eles podem ser determinados a partir das mesmas suposições aplicadas na determinação do segundo coeficiente do virial, mas claro e logicamente respeitando os critérios da interação intermolecular associada. Por exemplo, do coeficiente C, aqui a gente teria que considerar as interações entre três moléculas do componente I, entre duas moléculas do componente I, uma do componente J e assim sucessivamente. Aqui é muito importante salientar que as equações do coeficiente do virial são resultados rigorosos da mecânica estatística e não estão sujeitos a nenhuma suposição adicional. A prova dessas equações é complexa e não faz parte do elemento da nossa disciplina, e por isso eu não vou aqui gastar tempo as apresentando. Normalmente, conforme eu disse, a equação do virial é truncada no segundo coeficiente do virial, é esse o formato que nós vamos estudar aqui na disciplina, de forma que a gente pode escrever que Z é igual a 1 mais B dividido por V. Com esse valor de Z, a gente pode substituir naquela equação para coeficiente de fugacidade em relação ao fator de compressibilidade que apresentei lá no comecinho da nossa aula de hoje. E daí a gente pode obter uma expressão para o LN do coeficiente de fugacidade, que é dada por essa expressão que vocês veem aqui abaixo. Observem que a gente depende do coeficiente do virial cruzado, do coeficiente do virial da mistura, que envolve todos os coeficientes do virial do nosso sistema, da pressão, da constante dos gases e da temperatura do nosso sistema. Existem aí na literatura inúmeras técnicas para que a gente consiga estimar valores para o segundo coeficiente do virial em diferentes tipos de sistema. A maioria dessas técnicas é baseada na integração de uma expressão teórica que vai correlacionar a energia intermolecular e a distância que separa as moléculas envolvidas no nosso sistema de equilíbrio. No entanto, a determinação dessas energias intermoleculares ainda está longe de ser uma tarefa simples. A forma mais comum para determinar valores para esses coeficientes vai utilizar a lei dos estados correspondentes, e para moléculas aí não polares ou muito pouco polares, a gente tem uma expressão que foi proposta ali por Pitzer e Kuhl no ano de 1955 e foi modificada por Tsonopoulos em 1974. E é essa expressão aqui que a gente vai usar ao longo da nossa disciplina para fazer esse tipo de cálculo.
Essa equação define para a gente que B vai ser aí obtido, né, a partir dessa primeira relação. B, que multiplica PC dividido por RTC, é igual a um B0 mais um ômega, que é uma característica da molécula, assim como a pressão crítica ou a temperatura crítica. Esse ômega é chamado de fator acêntrico, que multiplica o B1. Como eu disse, o ômega é o fator acêntrico e B0 e B1 são funções de temperatura. Essas funções de temperatura são apresentadas aqui abaixo. B0 é igual a 0,083 menos 0,422, dividido aí pela temperatura reduzida elevado a 1,6. Lembrando vocês, a gente já viu temperatura reduzida na disciplina, quando calculamos a equação de Wagner, mas a temperatura reduzida é definida como a temperatura do sistema dividido pela temperatura crítica do componente, sendo que aqui, obviamente, essa temperatura crítica é determinada para o componente I, para o componente J e para a mistura IJ. O B1, por sua vez, é calculado como sendo 0,139 menos 0,172 dividido pela temperatura reduzida elevada a 4,2. Então esse aqui é o nosso formato para determinação aí dos segundos coeficientes do virial, do B, né, para um sistema aí em mistura, né, com mais de um componente envolvido. Essa técnica aí que eu descrevi no slide anterior, ela serve para que a gente consiga determinar os segundos coeficientes do virial, tanto dos componentes puros quanto dos coeficientes aí dos componentes cruzados, né, referentes à mistura IJ. Para a determinação assim dos parâmetros cruzados, a gente precisa das propriedades críticas e do fator acêntrico dos componentes puros, e a gente vai usar desses valores para determinar as propriedades cruzadas. Essas propriedades são determinadas por médias aritméticas ou geométricas, de acordo com essas relações aqui apresentadas. Então, o TCIJ é determinado como uma raiz de TCI, TCJ, que multiplica 1 menos KIJ, onde esse KIJ é um parâmetro de interação ajustável que a gente pode aí correlacionar para melhor descrever o nosso sistema em equilíbrio. O fator de compressibilidade, então, da mistura, né, do IJ, vai ser uma média aritmética simples, da mesma forma que o fator acêntrico. A pressão crítica vai ser determinada pelo Z crítico IJ, que multiplica RTCIJ dividido pelo volume CIJ. E o volume, por sua vez, vai ser o volume do componente I elevado a 1/3, o volume do componente J elevado a 1/3, dividido por 2, tudo isso elevado ao cubo. Então, com base nessas equações, a gente consegue aí determinar de forma muito precisa e efetiva os coeficientes de fugacidade utilizando a equação do virial. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. É uma aula aí de introdução, né, a essa parte de equações de estado na nossa disciplina. A gente ainda vai conversar sobre as equações de estado cúbicas, mas é interessante compreender aí, né, de forma mais aprofundada a equação do virial. Ainda vamos ter um vídeo exemplo correlacionando o uso dessa equação de virial em um cálculo de uma mistura binária, utilizando a abordagem gama-phi que eu apresentei no começo dessa aula. E a gente se encontra, então, na próxima aula da nossa disciplina. Até lá!